Pessoal, aula prática de zigomicetos, um importante grupo de fungos verdadeiros, preferencialmente miceliais, né? Poucas espécies são leveduriformes. Na aula prática de zigomicetos a gente vai ver dois materiais. Vou começar pelo material número 1 aqui, pessoal, que é uma espécie muito comum. Tá? A gente vai fazer um experimento de observação dessa espécie em casa. Rhizopus stolonifer, que é o bolor ou mofo escuro, bolor ou mofo preto, que cresce nos alimentos em casa, especialmente frutas e pães. O que a gente vai observar aqui, pessoal? A gente vai observar dessa espécie o micélio somático, e lembrando aqui, em zigomicetos, o micélio somático é sempre cenocítico, tá? Não tem septação regular, e os aspectos da reprodução assexuada desse material. Então, que estruturas que vão ser observadas, pessoal? Então, a gente vai observar o material na microscopia, tá? Representado por duas regiões do micélio somático muito características dessa espécie e que acabam sendo características dos zigomicetos de maneira geral, tá? Primeiro, são segmentos hifais bastante longos, um calibre avantajado, sem muitas ramificações, chamado de estolão. Essa porção do micélio, que é o estolão, corresponde ao que a gente observa nos zigomicetos, chamado de micélio aéreo. Tá? O micélio dos zigomicetos ele não penetra muito no substrato, ele fica com aspecto aéreo, né? Por isso que fica com uma aparência de um bolor ou de um mofo. E o que acontece, pessoal? Essa região, o estolão, ela é fixada no substrato por uma região relativamente curta, bastante ramificada, denominada de rizoide ou rizoides, ok? Então, se a gente fosse traçar aqui uma região onde estaria o substrato, tá? Ela estaria mais ou menos aqui nesse pontilhado, tá? Então, o estolão ele fica para cima do substrato, tá? Uma região de sustentação e desenvolvimento do micélio aéreo, enquanto que os rizoides correspondem à região onde a gente tem a inserção do micélio no substrato, ok? Então, essas duas regiões correspondem às porções do micélio somático, lembrando, né, sem septação regular, aqui a gente tem então o micélio cenocítico. Só que nesse material, pessoal, há o desenvolvimento, tá, de maneira bastante abundante das estruturas de reprodução assexuada. Então, a reprodução assexuada dos zigomicetos se dá pela formação de estruturas fechadas onde dentro se desenvolvem os esporos assexuais. Como que a gente chama essas estruturas? São chamadas de esporângios, tá? Então, a gente vai observar esporângios arredondados com desenvolvimento interno dos esporos assexuais, nesse caso chamados esporangiósporos. Só que o que acontece? Esses esporângios, eles são sustentados por segmentos hifais, onde aqui sim a gente vai encontrar a septação. E essa septação ela é variável na altura aqui da estrutura chamada esporangióforo, foro sufixo que designa sustentação. Então a gente tem o esporangióforo, essa coluna de sustentação que porta no seu ápice o esporângio, cujo interior a gente tem o desenvolvimento então dos esporangiósporos, ok? O que acontece aqui? O final do esporangióforo, pessoal, é uma estrutura que fica dentro do esporângio, uma região entumecida, um ápice hifal entumecido, que tem como função fazer uma pressão, né, realizar uma pressão interna para que em algum momento a membrana, os limites aqui do esporângio se rompa, tá? E a gente tenha a exposição dos esporangiósporos, a dispersão dos esporangiósporos. Essa região entumecida que a gente vai observar tanto nos esporângios ainda fechados
quanto nos esporângios já rompidos, e aqui nesse caso ela vai estar com um aspecto, parece que é uma bola murcha, tá? É chamada de columela. Então a columela tem como função realizar uma pressão interna dentro do esporângio para que a sua membrana rompa e os esporangiósporos sejam dispersados, tá? Então a gente vai observar todas essas estruturas aqui no material de aula prática. Aqui então, pessoal, a gente está vendo um preparado microscópico do micélio do Rhizopus stolonifer. Essas estruturas que chamam a atenção, arredondadas ou com um aspecto próximo do arredondado, são os esporângios, mas primeiramente a gente vai focar nas estruturas do micélio somático, tá? Então, a gente já vai visualizar de maneira um pouco mais clara, tá? O rizoide, tá? O rizoide, então, essa estrutura que a gente vê aqui bem ao centro, bastante ramificada, tá? Então aqui essa é a porção que fica imersa no substrato, que tem como função o ancoramento do micélio e também a nutrição. A nutrição é feita através dessa estrutura. Lembrando, pessoal, os zigomicetos são caracterizados, aqueles decompositores pelo menos, por serem decompositores ou se alimentarem de polímeros mais simples. Os zigomicetos, de maneira geral, eles não lidam bem com polímeros orgânicos complexos para fazer a decomposição. Então, por exemplo, celulose e lignina não é o tipo de polímero do qual eles se alimentam. Eles preferencialmente vão se alimentar de açúcares mais simples, né? Isso tem tudo a ver com o seu modo de crescimento em ter esse micélio aéreo, tá? Então aqui a gente tem um rizoide bastante ramificado e todo esse segmento hifal que se estende para baixo ou para cima, né, que está aqui de maneira mais clara, tá, corresponde ao estolão, tá? Então esses segmentos aqui, ó, sem muitas ramificações. Claro que está dobrado, pessoal, porque no momento que a gente retira o bolor do substrato para fazer o preparado, né, acaba que algumas estruturas acabam quebrando ou se dobrando, né? Mas a gente consegue acompanhar que a partir desse rizoide a gente tem segmentos retilíneos não ramificados de um calibre um pouco mais avantajado que correspondem aos estolões, tá? Então essas são as duas estruturas principais do micélio somático aqui do Rhizopus stolonifer. Rizoides, as estruturas que ficam inseridas no substrato, e os estolões, que correspondem à estrutura que a gente observa do micélio aéreo, né? Ficam para cima do substrato. Bom, que outras estruturas a gente observa aqui, tá? Basicamente, né, vocês vão ver que ó, ao longo aqui do preparado existem diversos rizoides, muitos segmentos de estolões também, tá? Mas o que chama muito a atenção são essas estruturas arredondadas, tá? Que correspondem aos esporângios. O que acontece, pessoal? No momento que a gente coloca um esporângio, ou melhor dizendo, coloca um micélio, no momento que a gente coloca esse micélio na lâmina e a lamínula por cima, os esporângios, mesmo aqueles que ainda não romperam, têm a tendência a se romperem, né? Porque há uma pressão da lamínula sobre o material. Então, esses esporângios que estão com aspecto um pouco mais arredondado, provavelmente eles estavam fechados no momento da preparação da lâmina, e no momento que a lamínula foi colocada, eles acabaram rompendo, tá? Nós vamos pegar qualquer um deles aqui para entender. Então, esse segmento que está aqui um pouco mais na horizontal, meio na diagonal, esse segmento hifal aqui corresponde ao esporangióforo, a estrutura que porta o esporângio. E aqui no ápice a gente tem o esporângio. Tá? A gente não consegue observar os limites dele, porque como eu já falei, ele se rompeu, mas no centro tem essa estrutura um pouco mais escura, que corresponde ao final do esporangióforo, que é justamente a columela, aquela estrutura que eu falei que realiza uma pressão de dentro para fora para que o esporângio rompa. Bom, o que mais a gente observa, né? A gente observa aí que os esporos, os esporangiósporos,
esporos de reprodução assexuada ainda estão aqui, ó, no entorno dessa região que correspondia ao esporângio, né? Então, toda essa estruturação aqui, esporangióforo, columela e os esporangiósporos, correspondem à estrutura de reprodução assexuada, que é o esporângio, tá? Então, a gente consegue observar aqui uma grande quantidade de esporângios, com a columela bem no centro, essa porção mais escura, ou alguns um pouco mais arredondados. Aí a gente vai atrás aqui de algum esporângio, ó, aqui esse esporângio mais claro, bem no meio, ele ainda está íntegro, tá? Não se rompeu ainda. Aqui nesse outro também mais arredondado a gente consegue observar bem no centro a columela bem desenvolvida. Então, aqueles que já se romperam de maneira completa e já expuseram os seus esporos, a gente consegue observar a columela, como eu tinha falado, como parecendo uma bola murcha, que é o que a gente está vendo aqui, ó, bem no centro desse preparado. Então, essa estrutura aqui, que está no ápice do esporangióforo, e a gente não, um tanto quanto arredondada, né? E a gente não observa esporos dentro, é justamente o esporângio rompido, do qual restou somente a columela. Então, aqui a gente tem uma columela que já realizou, digamos assim, o seu serviço de exercer a pressão para o rompimento do esporângio, tá? E aqui também, outra vez, ó, pessoal, bem no centro aqui, um pouco menor, tá? Essa estrutura um pouco mais transparente, tá? Parece um semicírculo na ponta desse esporangióforo, né, que está aqui na vertical. A gente consegue observar uma columela, né, o resquício do esporângio, tá? Então, todas essas estruturas aqui correspondem a estruturas de reprodução assexuada, tá? E todas essas pequenas estruturas que a gente vê por todo preparado são os esporos de reprodução assexuada, né? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia da quantidade de esporos que são gerados por esporângio e, consequentemente, no micélio como um todo. Vamos tentar aumentar aqui a lente para a gente focar nos esporos, tá? Então, os esporos vão ter, obviamente, um aspecto mais arredondado. Então, essas pequenas esferinhas aqui, ó, são os esporos de reprodução assexuada, né? Os esporangiósporos. Então, pessoal, aqui um outro preparado de risóporos, né? Uma outra lâmina com as mesmas estruturas, tá? Só para a gente observar uma diversidade de preparados. Então, aqui os esporângios, columela, aquela estrutura mais escurecida ali bem no centro dos esporângios. Lembrando, esses esporângios que estão com aspecto mais arredondado, tá? Porém, a gente não consegue observar certo limite, né? Ele está rompido em função da pressão que a lamínula estabeleceu por sobre o esporângio. Essas estruturas aqui, ó, menores, arredondadas, em que a gente não encontra nenhum conteúdo dentro, são columelas de esporângios que já romperam, né? Então, aqui nesse campo de visão, por exemplo, a gente consegue observar duas columelas. Aqui, outra vez, um rizóide, né, ó, bastante ramificado. Aqui nesse outro campo de visão, bem no centro, também tem um rizóide um pouco mais modesto, né, mas a gente consegue observar o seu padrão ramificado. Uma grande quantidade de esporos, né, esporos assexuais, novamente rizóides aqui nesse campo de visão. E os segmentos retilíneos, segmentos não ramificados, que correspondem ao micélio aéreo do risópos, né, chamados de estolões. Então, aqui nesse campo de visão, ó, que é um esporângio bem bonito, com a columela bem central. Aqui nesse campo de visão também várias columelas de esporângios que já romperam. Ó. Essa aqui, que está bem no centro do preparado, dá para ver, ó, aquele aspecto que eu tinha falado de parece uma bola murcha, né? Então, essa aqui é uma columela cujo esporângio já rompeu. Então, a gente consegue observar novamente as estruturas que a gente
viu no preparado anterior, tá? Vou tentar focar aqui no aumento de 400 vezes, para a gente observar de maneira um pouco mais detalhada, então, o esporângio, a columela central e os esporangiósporos que estão liberados. Pessoal, alguns esporangiósporos mantêm a sua forma original, mais arredondada. Outros eles parecem que hexagonais. Por quê? Porque isso aqui é um preparado de lâmina permanente, então é natural que o material desidrate, né? Então, os esporangiósporos eles são arredondados. Porém, quando observados nesse preparado de material permanente, eles ficam com esse aspecto também um pouco murcho, né? Então isso é natural da gente observar em materiais fixados, que é o caso desse material, tá? Então aqui, Rhizopus stolonifera, a gente conseguiu observar as estruturas do micélio somático e as estruturas de reprodução assexuada. Pessoal, na segunda parte aqui da aula de zigomicetos, a gente vai observar então uma espécie do gênero Absidia, tá? Então, Absidia é um zigomiceto conhecido por ser heterotálico bipolar, tá? Possui micélio heterotálico bipolar no seu comportamento sexual. Então, o que acontece, pessoal? O que a gente faz para observar as estruturas sexuais da Absidia? Por que ela é heterotálica bipolar? Porque ela possui micélios que têm sexo oposto, ou seja, tem dois sexos, só que esses sexos eles não são distinguíveis do ponto de vista morfológico. Portanto, a gente não consegue atribuir qual que é o masculino, qual que é o feminino. Então, a gente acaba chamando de positivo e negativo. Para realizar a reprodução sexuada, é necessária a presença dos micélios antagônicos, dos micélios que apresentam compatibilidade sexual. Se fosse uma espécie que não tivesse padrões de compatibilidade com outro micélio do sexo oposto, né, ou seja, apresentaria padrão de autocompatibilidade, ou seja, somente um sexo, a gente ia chamar essa espécie de homotálica. Tem um tipo sexual somente e ele é autocompatível. Não é o caso da Absidia, que é heterotálico bipolar. Então, aqui o que eu estou representando para vocês, pessoal? Como que a gente monta esse experimento, digamos assim? A gente coloca numa placa de Petri o micélio do sexo chamado negativo e do sexo chamado positivo, do mating type chamado negativo ou positivo. Então, esses micélios a gente coloca assim na periferia da placa de Petri, lá dos antagônicos, eles vão crescer, aquela expansão micelial clássica, e no meio eles vão se encontrar e realizar a reprodução sexuada, tá? Então, bem aqui no que eu desenhei de laranja, né, a gente vai encontrar o que? A gente vai encontrar a formação dos zigósporos, que são os esporos ou as estruturas sexuais, ok? Então, a gente faz preparados aqui do centro da lâmina, onde a gente vai encontrar as etapas da reprodução sexuada, que são quais? Tá? Eu dividi aqui em 3 etapas, pessoal. Então, na primeira etapa, a gente vai ter primeiramente a aproximação dos gametângios, ok? Então, são ápices e faz, onde aqui dentro vai haver uma grande concentração de núcleos haploides, tá? Então, esses primeiros compartimentos aqui que se aproximam do micélio positivo e do micélio negativo são os gametângios, tá? Então, não tem gametângio masculino e feminino aqui porque eles não são diferenciáveis. Tem o gametângio positivo e o gametângio negativo. Esses gametângios, eles são sustentados por segmentos hifais, então a gente está observando septos aqui, apesar do micélio secenocítico, lembrando, né, micélio secenocítico pode apresentar septação para isolar estruturas reprodutivas, né? Então, esses compartimentos hifais aqui que estão logo após os gametângios, que estão entrando em contato, então essas estruturas aqui são chamadas de suspensores, tá? Então essa é a primeira etapa da reprodução, a formação dos gametângios, sustentados pelos suspensores, e esses gametângios se aproximam.
Depois que eles se aproximam, o que acontece? Eles se fundem, copulação gametangial. Então, essas duas estruturas aqui vão se fundir. Dentro dessa estrutura vai ocorrer primeiro a cariogamia e posteriormente a meiose. Só que a fusão dessas duas estruturas dá origem justamente ao esporo sexual, que é o zigósporo. Só que num primeiro momento a gente observa, tá, o zigósporo jovem, tá, vai ser uma única estrutura oriunda da fusão dessas duas aqui, essa única estrutura ainda sustentada pelos suspensores, ok? Então isso aqui é o zigósporo jovem. O que vai acontecer aqui dentro? Cariogamia, fusão dos núcleos haploides e posteriormente a meiose, formação de novos núcleos haploides a partir dos núcleos diploides que foram formados pela cariogamia, tá? E esses núcleos haploides gerados pela meiose vão estar dentro do zigósporo maduro, tá? O zigósporo maduro, pessoal, então a gente vai encontrar ele ainda preso, ainda sustentado pelos suspensores, porém ele vai ter um tamanho muito mais avantajado, tá? Eu não desenhei ele aqui tão grande por causa do espaço no quadro, mas eu representei ele aqui com uma parede extremamente engrossada. A gente vai conseguir perceber isso no material de microscopia. E que outro detalhe tem aqui na absídia? Pelo menos um dos dois suspensores, pessoal, acaba formando projeções tentaculares. Parece uma pequena mão que fica abraçando o zigósporo, que tem função fornecer uma proteção extra ou mesmo auxiliar no processo de dispersão desse zigósporo, tá? Então a gente vai observar essas três etapas. Primeiro, a aproximação gametangial, tá? Posteriormente, né, depois do processo de copulação gametangial, o zigósporo jovem e, por último, o zigósporo maduro, tá? Então a gente vai observar essas três etapas. O que acontece, pessoal? No desenvolvimento aqui desses dois micélios antagônicos sexualmente da absídia, há a formação de estruturas assexuais também. Então vocês vão ver que no preparado a gente vai observar estruturas parecidas com o que a gente viu lá do Rhizopus stolonifer, tá? Então vai ter, obviamente, estolão, rizóide, mas também esporangióforo com esporângios na ponta e alguns esporos assexuais que são dispersados, né? Eles vão ser formados um pouco mais distantes aqui do centro, mas de qualquer maneira, quando a gente faz o preparado do micélio, acaba indo também para a mesma lâmina, ok? Mas o foco aqui é observar as estruturas sexuais. Então, pessoal, as estruturas de reprodução sexuada dos zigomicetos relativos à segunda parte da aula prática de zigomicota, eu preferi apresentar em slides através de fotografias, ok? Porque é um material fixado, bastante, já um pouco degradado as suas hifas principalmente, tá? Fica complicado achar os melhores materiais fazendo os vídeos, tá bom? Então, eu vou apresentar fotografias aqui no slides. Esse primeiro slide, tá? São duas fotografias que não são dos materiais de aula, mas é para ficar claro como que é o aspecto dessa aproximação dos gametângios, tá? Então aqui a gente tem duas fotografias que eu retirei da literatura, tá? Que são gametângios, esse aqui de absídia, esse aqui de Rhizopus, tá? Da espécie que a gente viu ali os aspectos da reprodução assexuada. Aqui a gente consegue observar, então, que os gametângios, eles estão sustentados, tá? Por segmentos hifais que se ramificam. Tá? Então aqui a gente tem a hifa de crescimento normal, a hifa somática, ela ramifica e forma então um ápice hifal. Esse ápice hifal, ele forma um septo, tá? Então aqui a gente tem suspensor, um suspensor, outro suspensor, e aqui os dois gametângios que se aproximam. O que vai acontecer na sequência, né? Eles vão se fundir, vão copular. A gente vai ter o fenômeno da copulação gametangial. Mais ou menos o que a gente observa aqui nessa imagem também, tá? Não é do gênero absídia, como eu falei, é de um outro gênero, o gênero Rhizopus, mas a gente consegue observar com clareza, né, que os dois gametângios, inclusive com uma coloração diferenciada, até porque é uma técnica distinta aqui de coloração das hifas, a gente tem aqui então os dois suspensores
e os dois gametângios que se aproximam previamente à copulação gametangial. Então, no próximo slide, tá? Essa sim é uma fotografia do material de aula. Então vocês podem ver, né? As hifas, como é um material fixado, as hifas são tanto quanto delicadas, elas acabam dando uma colapsada, mas a gente consegue observar aqui, ó, bem no centro, né? A gente tem um gametângio e um outro gametângio, tá? E aqui na sequência, aqui na lateral, a gente tem os suspensores, ok? Então aqui a gente tem o processo de aproximação dos gametângios, que é a primeira etapa, né, que foi explicada ali no quadro de aula, ok? Então, essa primeira etapa no material de aula não está tão claro nas lâminas que a gente tem, em função de ser um material um tanto quanto delicado. Mas as próximas etapas são um pouco mais claras, tá? Essa fotografia aqui, então, já é do zigósporo imaturo, do zigósporo jovem, que está em processo de amadurecimento. A gente consegue perceber que ele já tem um aspecto arredondado, não tem ainda um alto conteúdo granular, a sua parede ainda não está engrossada, mas a gente consegue perceber que já é uma estrutura que está se diferenciando. E aqui na lateral a gente tem os dois suspensores. Um dos suspensores está começando a formar os processos tentaculares, as projeções tentaculares, que vão ficar muito mais claras agora quando a gente observar as fotografias do zigósporo maduro, ok? Então essa aqui é uma fotografia da microscopia de um zigósporo ainda em amadurecimento. Então o que aconteceu? Os gametângios foram formados, eles são sustentados pelos suspensores e eles se aproximam, a aproximação dos gametângios. Então a gente tem na sequência o processo de fusão dos gametângios, copulação gametangial. O que vai acontecer na sequência? Vai acontecer a cariogamia, fusão de núcleos haploides, formação dos núcleos 2N, aqui a meiose zigótica. Esses núcleos 2N não duram nada, então já sofrem diretamente a meiose com a geração de diversos núcleos haploides oriundos da meiose dentro dessa estrutura aqui, que é o zigósporo, ok? O zigósporo, portanto, é um esporo multinucleado, tá? Essa etapa que a gente está observando aqui, provavelmente a meiose está ocorrendo nessa etapa, tá? Então a gente tem a cariogamia, posteriormente a meiose. À medida que as meioses vão ocorrendo, essa estrutura aqui já vai amadurecendo, ok? Então esse aqui é o zigósporo jovem. Na sequência, a gente tem então os zigósporos maduros. Então aqui a gente consegue observar nessas três imagens, né, chamar atenção para vocês. O zigósporo aqui é uma estrutura bem maior, né, a gente consegue perceber comparando com o calibre das hifas, né, em relação às estruturas que a gente viu anteriormente, com alto conteúdo granular, né, então uma coloração bem mais intensa, e aqui bastante chamativo é que um dos suspensores, né, aqui nas três imagens é possível ver que pelo menos um dos suspensores forma essas projeções tentaculares que envolvem o zigósporo maduro. Essa imagem aqui mais da esquerda, um dos suspensores não está muito claro, mas esse que forma as projeções tentaculares está bem claro aqui. Aqui a gente consegue observar os dois suspensores, né, um deles formando essas projeções tentaculares, e aqui é como se é uma imagem, né, do zigósporo, digamos, não é uma imagem lateral, é uma imagem de um dos lados que tem o suspensor. A gente está enxergando essa imagem em profundidade, né? Então aqui é como se a hifa que forma o suspensor estivesse sendo projetada em nossa direção, né? Não é uma imagem lateral como essas outras duas aqui. Então a gente consegue ter uma ideia bem clara, né, de como que essas projeções do suspensor no zigósporo maduro acabam abraçando, né, acabam abarcando essa estrutura de reprodução sexuada que é o zigósporo, tá? Então aqui eu chamo a atenção para vocês, né, o zigósporo maduro e especialmente as projeções tentaculares de um dos suspensores, tá? Não são os dois suspensores que formam as projeções. No caso da absídia, é somente um dos suspensores que vai formar essas projeções. Aqui mais algumas imagens de zigósporos maduros. Da mesma maneira, né, nas três imagens aqui desse slide, a gente consegue observar as projeções tentaculares de um dos suspensores, mas o foco aqui
é chamar atenção para duas coisas. Primeiro, o espessamento de parede celular do zigósporo, tá? Então, o zigósporo, pessoal, ao mesmo tempo que é uma estrutura de reprodução sexuada, também é uma estrutura de resistência, que é uma estrutura de resistência a condições ambientais desfavoráveis. Então, uma parede celular muito espessada, né? Especialmente nessa imagem aqui mais de baixo a gente consegue observar, mas dá para observar isso nas outras duas imagens também. E o alto conteúdo citoplasmático, o alto conteúdo granular, lembrando, lá dentro vão ter então núcleos haploides oriundos da meiose, mas também uma grande quantidade de substâncias de reserva, especialmente açúcares e lipídios, ok? Então, é uma estrutura de resistência, ao mesmo tempo que é uma estrutura de reprodução sexuada, o zigósporo, o esporo sexual típico dos zigomicetos, ok? Então, aqui por último, pessoal, né, eu tinha comentado anteriormente, esse material Obsidian, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo ele na placa de Petri ali para que os dois micélios compatíveis se encontrem e formem os zigósporos, né, os gametângios, os zigósporos que a gente acabou de ver, os micélios estão formando estruturas de reprodução assexuada também, formam esporângios, assim como a gente viu em Rhizopus, tá? Só que é um esporângio, digamos, um pouco mais modesto só, mas ele tem a mesma conformação, é o que a gente está vendo aqui, né? Para não perder a viagem, digamos assim, a gente consegue observar. Ó. Nas imagens anteriores, estava aparecendo, se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que tem vários esporinhos pequenininhos. Esses esporos rosas são os esporangiósporos, os esporos de reprodução assexuada, que são formados onde? São formados dentro de esporângios arredondados também, que vão ser sustentados por um esporangióforo. Então aqui o esporangióforo, aqui está bem claro o septo que separa o micélio cenocítico, o micélio de crescimento somático, da estrutura de reprodução assexuada. Então a gente tem aqui, ó, esporangióforo, esporângio. Tá? E aqui nessas outras duas imagens, ó, a gente tem, aqui também, né, tem um esporângio rompido, aqui ele está ainda arredondado, um tanto quanto íntegro. Aqui já rompido, os esporos assexuais foram liberados, tá? Nessas outras duas imagens a gente percebe, ó, então, aqui bem claro, ó, pessoal, esporangióforo, septo e o esporângio rompido, tá? Tem mais de um, inclusive, ó, tem 3 esporângios rompidos aqui e a liberação dos esporos assexuais. Nessa última imagem aqui no canto inferior direito, tá? A gente consegue ver com clareza, pessoal, ó, essa estrutura que eu estou delimitando aqui, ó, que inclusive tem, parece não, né? É um ápice umbonado, um biquinho aqui em cima, ó. Essa estrutura que restou aqui de dentro do esporângio é a columela, tá? Então a columela da Obsidia, ela é um tanto quanto arredondada, mas ela tem uma projeção aqui, ó. Então, lembrando, né, a columela é a estrutura que realiza uma pressão interna, forçando o rompimento do esporângio, né? Os limites do esporângio aproximadamente deveriam ser mais ou menos esse aqui, ó. Então, assim que os esporos foram liberados, né, se desintegrou aqui a membrana do esporângio e restou somente a columela na ponta do esporangióforo, né? Então, aqui na Obsidia também é possível observar as estruturas de reprodução assexuada, como a gente tinha observado ali também no gênero Rhizopus, ok? Pessoal, aqui é um zigósporo maduro. A gente consegue perceber aqui, ó, que esse suspensor que está chegando de cima, tá, que ainda está íntegro, ele tem essas projeções tentaculares que envolvem o zigósporo, de maneira bem clara aqui quando a gente mexe no foco, né, dá para ver essas projeções tentaculares.